Deixa eu te dar um aviso bem rápido antes da gente começar. O vídeo que você está prestes a assistir não é um react. Isso aqui não é uma gameplay comum para servir de ruído de fundo enquanto você mexe no celular. Isso aqui é um papo direto com você. Você que é nerd raiz. Você que cresceu nos anos 90 ou 2000 atravessando noites em claro na frente de uma TV de tubo ou de um monitor de tubo e que agora se vê engolido pelas engrenagens da vida adulta. Esse vídeo é sobre você que hoje sofre com a ansiedade tacando no meio da noite, lutando contra o relógio biológico estourado, tentando regular o sono em uma sociedade disfuncional que tem tempo para absolutamente tudo, menos pro seu sagrado direito de jogar e descansar. A nossa geração foi ensinada a viver com o pé cravado no acelerador. Desde muito cedo fomos bombardeados pela narrativa de que a vida é uma linha reta a um sucesso que exige o nosso esgotamento total. Se você não está produzindo, você sente culpa. Se você tira uma tarde pro lazer, uma voz invisível sussurra que você está ficando para trás. Vivemos na chamada sociedade do cansaço, um modelo onde nós mesmos nos tornamos nossos próprios feitores, nos chicoteando por mais resultados. Existe um momento psicológico muito real pelo qual o videogame parece salvar a sua sanidade mental às 3 horas da manhã. Mas calma, relaxa, respira fundo e vamos lá. A ciência descobriu sobre o que acontece no seu cérebro exatamente quando você liga o console de madrugada e não é um sinal de lazer comum. É o sintoma de uma pane silenciosa do seu sistema nervoso. Se você não entender o mecanismo que eu vou te explicar por volta do minuto 8 deste vídeo, você vai continuar preso num ciclo de esgotamento que nenhuma noite de sono vai conseguir te curar. Quando o relógio finalmente bate 2, 3 da manhã, acontece um milagre silencioso. O mundo exterior é obrigado a calar a boca. Não há chefes mandando mensagens urgentes. Não há notificações exigindo resposta imediata. Ninguém na sua rotina está esperando nada de você pelas próximas 4 horas. Pela primeira vez no dia, você está completamente livre da expectativa alheia. Você não precisa performar produtividade para ninguém. E é exatamente nesse instante de isolamento que você senta na cadeira, olha para o quarto escuro e liga o videogame. O brilho repentino da tela que ilumina as paredes vazias não marca apenas o início de uma jogatina, é a abertura de um portal de cura. Ligar o videogame às 3 da manhã é o equivalente psicológico a puxar o freio de mão de uma realidade que estava prestes a capotar na próxima curva. Se pararmos para analisar os jogos que marcaram, percebemos que um jogo de corrida é a metáfora perfeita para o que acontece na nossa cabeça. Lembra de quando você jogava os primeiros Need for Speed ou quando passava horas cruzando o mapa de Forza Horizon, ouvindo a rádio do jogo ou simplesmente roubando um carro em GTA para dirigir sem rumo na estrada ao som de uma música nostálgica? Porque esses momentos específicos gravados na nossa memória são tão magnéticos. Não é pela física dos carros ou pelos gráficos, é pelo que a psicologia chama de senso de agência e controle. Durante o dia, na vida real, você é controlado por forças externas. Você é controlado pelas regras do sistema, pelas demandas do trabalho, pelos prazos e pelos boletos. Na maior parte do tempo, você está apenas reagindo aos impactos, tentando desviar dos problemas para não quebrar. Você é um passageiro no banco de trás do seu próprio destino. Mas quando você assume o controle daquele carro digital em uma rodovia deserta, sob o som de uma chuva artificial, as regras são reescritas. Dentro daquele ecossistema, você decide se quer esgoelar o motor a 300 km por hora ou se quer simplesmente encostar no acostamento. E essa metáfora de estrada serve para qualquer tipo de lazer que nos resgate. É a mesma sensação do cara que liga Red Dead Redemption 2 de madrugada, não para fazer missões, mas apenas para cavalgar e pescar no silêncio de um lago virtual. É o mesmo sentimento de quem entra na mente melancólica e solitária de um personagem cyberpunk ou Death Stranding e pensa, esse cara sou eu. Nós buscamos jogos que nos fazem entrar na mente de personagens com quem nos identificamos, porque no fundo estamos procurando o lugar onde a nossa própria complexidade e as nossas fraquezas sejam aceitas. Mas isso nos leva a uma pergunta perturbadora que a nossa ansiedade tenta ignorar. Se esse momento traz tanta paz, por que a sensação de desligar o console e ver o dia clarear é tão dolorosa? Existe uma armadilha psicológica cruel escondida por trás desse alívio da madrugada. Entender esse ponto, que vamos destrinchar logo após a explicação científica do que o silêncio faz com a sua mente, é o que vai te fazer entender por que você se sente tão sozinho, mesmo fazendo o que ama. Existe uma engrenagem neurocientífica muito clara por trás do bem-estar que esse isolamento digital nos proporciona. Durante o dia, a nossa atenção é brutalmente fragmentada. Nós vivemos sob o efeito da hiperestimulação dopaminérgica. Cada bip do celular, cada e-mail, cada cobrança do trabalho dispara pequenos surtos de dopamina. O resultado disso não é felicidade, é um estado de alerta constante que deixa o nosso sistema central em frangalhos. Estamos cronicamente cansados, mas neurologicamente incapazes de relaxar.
É o início da pane silenciosa que mencionei no começo. É por isso que se você tenta jogar algo no meio da tarde, você desiste em 30 minutos. A sua mente já gastou toda a energia disponível tentando sobreviver à rotina. O jogo deixa de ser o lazer e passa a ser a obrigação. A madrugada, por outro lado, opera em uma frequência diferente. O silêncio do seu quarto diminui drasticamente o ruído de fundo do universo. O cérebro finalmente encontra um ambiente previsível e seguro. Quando você escolhe guiar um carro sem rumo ou explorar um mundo aberto na calada da noite, você está induzindo seu cérebro a um estado de ondas cerebrais muito semelhante ao da meditação profunda. Como a mecânica do jogo é algo que você já domina, os seus dedos ocupam a parte motora do cérebro enquanto a sua mente inconsciente ganha espaço para respirar. A tela do videogame funciona como uma folha em branco, e é nesse momento de calmaria que a sua mente organiza as gavetas internas e dissolve a ansiedade acumulada. Nesse momento você pode ir para o lugar que quiser e como quiser, seja de helicóptero, de moto ou de carro. O silêncio da madrugada é viciante porque ele é o único momento em que o seu cérebro não se sente ameaçado por nada. Você não está jogando por diversão superficial, você está jogando porque o seu cérebro está tentando se autopreservar do colapso do dia a dia. No entanto, passar as madrugadas acordado jogando videogame nos joga de cabeça dentro de um paradoxo existencial muito pesado. Ao mesmo tempo de que esse quarto escuro serve como uma sala de tratamento contra esgotamento, ele também funciona como um espelho extremamente impiedoso. O isolamento total da madrugada nos força a encarar de frente exatamente os pensamentos que passamos o dia inteiro tentando abafar com o barulho da rotina. Mano, pensa comigo. Existe um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han. Esquece o nome dele, só presta atenção no pensamento dele. Ele descreve perfeitamente o que a nossa geração de nerds adultos está vivendo. No seu livro A Sociedade do Cansaço, ele explica que nós saímos de uma época onde éramos cobrados por terceiros e entramos em uma era onde nós nos cobramos de forma tirânica. Nós nos transformamos em empresários de nós mesmos e a nossa sociedade divinizou o excesso de trabalho. E o resultado disso é que nós perdemos a capacidade de contemplar. Nós esquecemos como é simplesmente não fazer nada. E é por isso que o videogame de madrugada vira o nosso último refúgio filosófico. Diante da impossibilidade de descansar na vida real sem sentir culpa, nós usamos esses mundos digitais para resgatar essa contemplação que a sociedade nos roubou. Nós não estamos apenas jogando, estamos tentando nos lembrar de como é existir sem precisar produzir nada para o mundo. Mas lembra da armadilha que eu mencionei? O preço de usar o videogame como freio de emergência é que ele é temporário. Quem de nós nunca passou pela experiência de estar completamente imerso no jogo e de repente olhar para o lado e perceber que as frestas da janela começaram a clarear. Aquele tom azulado e frio da primeira luz da manhã causa um aperto físico, uma angústia real no peito. Aquela luz não é apenas o começo do novo dia, é o som do despertador invisível da realidade, te avisando que o seu tempo de trégua e de liberdade expirou. É o lembrete cruel de que você terá que desligar o console, regular a sua mente à força e voltar para o trânsito caótico da vida real. Um mundo que vai exigir que você pise no acelerador até o fundo novamente, sem nunca parar para te perguntar se a sua mente ainda tem combustível para continuar correndo. No fim das contas, jogar videogame de madrugada é a nossa forma poética e desesperada de tentar fazer o tempo parar. É o nosso freio de emergência particular para manter a nossa sanidade intacta em uma sociedade que esqueceu completamente qual é a sensação de desacelerar. Se você se enxergar nessa estrada cinzenta, saiba que essa busca por isolamento e por mundos digitais não é um defeito seu, é apenas o seu corpo tentando encontrar um lugar calmo para respirar antes que o barulho recomece. Mas a grande verdade que a gente precisa encarar é que essa pressa que sofremos todos os dias está nos roubando algo ainda mais precioso. Ele está destruindo a nossa capacidade de viver o tempo presente, transformando até os nossos momentos mais puros de lazer em uma busca neurótica por eficiência. Talvez a palavra presente não seja só por ser um presente que a vida nos deu, mas se você tem o tempo e ele está escapando entre os seus dedos e quer entender a fundo como a ansiedade moderna sequestrou a nossa capacidade de descansar e respirar em paz, no nosso próximo ensaio nós vamos analisar o peso psicológico dessa nossa eterna falta de ar e o monstro que criamos ao viver correndo contra o relógio. Se esse tipo de manifesto e reflexão faz sentido para você que é nerd raiz e enfrenta essas madrugadas sozinho, para se inscrever no canal para fazer parte desse nosso refúgio. Deixa um comentário compartilhando qual é aquele jogo da sua infância ou da sua vida adulta que funciona como seu freio de mão particular. Pode ser um jogo, uma série ou um anime. Muito obrigado por me emprestar a sua atenção e por me ouvir até o final desse caminho. Cuide da sua mente e lembre-se, freie o seu ritmo sempre que o mundo real exigir velocidade demais para você. Até a próxima, mutantes da internet.